Começando mais um Ursh Responde, as perguntas que vocês me mandaram aqui na nossa área de membros do canal e também no nosso Instagram no dia 12 de outubro. Mas antes de respondê-las, um recado muito importante, porque na semana que vem, no domingo, dia 22 de outubro, nós teremos o lançamento do Nas Fronteiras do Dinheiro, nosso novo curso inovador, com documentários /curso, tá sensacional. Quem quiser já se cadastrar, na descrição do vídeo tem um link com todos os detalhes, e a gente vai até colocar aqui no ar, rapidinho, um anúncio que tá rodando, que talvez vocês já tenham sido impactados por ele, então vamos lá. Quando eu era criança, um desenho animado que me fascinava era o Tio Patinhas. Em alguns episódios, máquinas mágicas imprimiam dinheiro e eu imaginava como essa simples solução poderia acabar com a pobreza. No entanto, com apenas 6 anos, eu não compreendia as complexas engrenagens da economia. Hoje sei que a impressão desenfreada de dinheiro tem um efeito imediato, a elevação da inflação, cujas consequências podem ser devastadoras para a sociedade. Recentemente tivemos líderes políticos defendendo essa prática, sem compreender suas implicações. Você já parou para pensar como a alta da inflação afeta o seu dia a dia? Quero revelar isso e muito mais no meu novo lançamento, Nas Fronteiras do Dinheiro. Viajei por diferentes cantos do mundo analisando como decisões políticas equivocadas podem afetar drasticamente a vida das pessoas. Vou mostrar como você pode evitar que isso aconteça com você. Junte-se a mim nessa jornada de descoberta e compreensão do mundo econômico. Seja o mestre do seu próprio destino e aprenda a proteger o seu futuro financeiro. Nas Fronteiras do Dinheiro, com Fernando Luiz, dia 22 de outubro. Pois bem, então agora vamos responder as perguntas. A primeira aqui dos nossos membros e é do Ebernet, perguntando o seguinte: se o payroll da semana passada, que é a divulgação do relatório de empregos, criação de empregos nos Estados Unidos, se ele veio acima das expectativas, demonstrando o mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, por qual motivo o Fed enxerga a necessidade de aumentar ainda mais a taxa de juros? Bom, o Fed nesse momento não está enxergando a necessidade de aumentar mais a taxa de juros. Ele projeta que é possível mais 25 pontos base de aumento, porque, primeiro, ele não quer baixar a guarda antes de se certificar que a inflação, o núcleo da inflação, está indo em direção à meta de 2% ao ano, e ainda está longe, está mais do que o dobro. Então, essa é a insegurança do Fed. E o mercado laboral, de fato, ainda está bastante aquecido, com quase nenhum sinal inequívoco de que está se deteriorando e que a economia está fraquejando. Ainda não é o caso, não pelos dados do mercado laboral. Mas talvez o Fed mude agora na próxima reunião, aliás, a de dezembro, onde ele atualiza as projeções de política econômica, talvez já não tenha mais uma elevação de 25 pontos base. Vamos acompanhar, mas essa é a preocupação do Fed, é não reduzir os juros antes da hora e não decretar a batalha contra a inflação como já ganha. Aqui do Marci BK. O que acha dos money market funds como reserva de boa liquidez em dólar? Seriam mais próximo do que teríamos com o nosso Tesouro Selic? Não necessariamente. O Tesouro Selic, o equivalente ao Tesouro Selic lá fora, é o Tesouro FRN, Floating Rate Notes. Notas de taxa flutuante ou taxa pós-fixada, como é o nosso Tesouro Selic ou as LFTs, Letras Financeiras do Tesouro. Mas a diferença é que no Brasil, o governo depende e muito das LFTs para se financiar. 1/3 da nossa dívida é alocada, é indexada ao Tesouro Selic. Lá fora não, esse título atrelado ao juro pós-fixado não chega nem a 5% do total emitido da dívida pública americana. Então os fundos que investem em títulos do Tesouro americano para reserva de liquidez ou para fundos de liquidez de curto prazo, acabam comprando os Treasury Bills, que são os tesouros americanos até 1 ano de vencimento. Então são pré-fixados, mas de curtíssimo prazo. E os Money Market Funds, eles investem não apenas em títulos curtos, mas muitas vezes até nas operações compromissadas com o Fed, que são as chamadas Reverse Repurchase Agreements, são as chamadas REPOs. E que a gente tem aqui no Brasil também com as compromissadas. Então essa seria a equivalência. Mas sim, é uma boa opção para a gestão de liquidez de curto prazo, sem dúvida. Aqui agora do Rodrigo. Diante do cenário atual, é possível que num futuro próximo os Estados Unidos e o Ocidente tenham que lutar em 4 frentes, Ucrânia, Taiwan, Coreia do Sul e Israel? Se sim, quais os impactos para os mercados? Possível eu diria que Coreia do Norte com Coreia do Sul não está
tão claro que é uma frente de batalha que está se aproximando, mas é uma região que está em constante tensão. Tem a fronteira entre as duas Coreias, que é uma zona militarizada dos dois lados, e há uma parte desmilitarizada, mas é assim, quando a gente olha o mapa mundi da geopolítica, sem dúvida que esse é um dos focos de tensão. Hoje não é o principal. Mas se chegarmos no momento em que os Estados Unidos estão lutando 4 frentes, é que possivelmente já estejamos numa guerra em nível global, porque aí a Ucrânia com Rússia na Europa, Taiwan com China na Ásia, no Oriente Médio ali com Israel, Hamas e possivelmente outros países árabes entram no conflito, aí já é realmente... Bom, os impactos para mercados, eu diria que seriam bem negativos, mas certamente o impacto pior seria para o mundo inteiro, para especialmente os povos que estarão em meio ao fogo cruzado desses confrontos. Aqui do Danilo. A questão de Israel e os palestinos já é de longa data. Acredita que o mercado, de certa forma, já precificou toda a instabilidade e risco da região? Eu acredito que ainda não. Eu acho que talvez o mercado esteja começando a reavaliar as repercussões possíveis do conflito e assim, tá tudo acontecendo neste exato instante. Eu gravei um vídeo ontem de tardezinha, eu tô gravando no sábado de manhã, e eu gravei na sexta de tardezinha sobre as últimas notícias e como o ambiente tá muito polarizado e muito delicado, os nervos à flor da pele, e que isso pode acabar escalando para confrontos maiores sem dúvida alguma. E eu não acho que o mercado já precificou esses riscos maiores. Mas aí minha avaliação. Aqui, já de volta para o Instagram. Nômade Avulso, perguntando o seguinte: estou na Argentina, devo esperar as eleições para poder comprar vinho? E vamos lá, é uma boa pergunta, e eu diria que já de bate-pronto, não. Se o Milei é o candidato favorito, com possibilidade de ganhar as eleições, talvez até mesmo no primeiro turno, as últimas pesquisas estão dando ele com quase 40%, eu diria que depois da eleição dele, se ele consegue implementar o seu plano de dolarização, a Argentina vai ficar bem mais cara, ou vai deixar de ficar tão barata. Acho que essa é a avaliação correta. A Argentina vai deixar de ser uma pechincha que foi nos últimos meses por conta da constante desvalorização do peso e os preços domésticos que não refletem automaticamente a depreciação da moeda. Isso significa que para os estrangeiros que chegam no país, conseguem aproveitar essa janela de oportunidade porque trocam moeda por um peso que se desvalorizou bastante e os preços domésticos ainda não refletiram essa desvalorização. Então significa que o estrangeiro consegue comprar a preços ainda muito baratos. E isso veio nos últimos meses, 18 meses, e aumentou desde as eleições porque o peso vem se desvalorizando ainda mais. Quando eu estive na Argentina, que foi em junho e julho, o peso estava 400 pesos, quase 500 por dólar. Já chegou a 1.000. Então, isso é uma brutal desvalorização. Então, se o Milei ganhar, eu acho que vai deixar de ser essa barbada que está sendo e os vinhos não vão ficar tão baratos assim. Aqui, uma pergunta do José sobre o Nas Fronteiras do Dinheiro. Perguntou o seguinte: é curso, é documentário? Quando estreia? Qual é o lançamento? Bom, o lançamento, então, semana que vem, dia 22 de outubro, próximo domingo. E sim, ele é um curso sobre macroeconomia, finanças e investimentos, mas também com documentários. E os documentários ilustram com realidades práticas o que é ensinado no curso, nas aulas. E a verdade é que os dois se retroalimentam e se reforçam e um enriquece o outro, porque o documentário ilustra as aulas, o curso, e o curso também explica melhor ainda, com mais profundidade, o que é mostrado em cada país que a gente visitou. Então, tá muito bacana, vocês vão se surpreender. Então, Nas Fronteiras do Dinheiro, um curso inovador, semana que vem, 22 de outubro. Aqui do Lucian Farias. Quando você acha que o Fed voltará à impressão de dólares novamente? O próximo bull market? Voltar à impressão de dólares, eu acho que a gente ainda está distante. Vejamos bem qual é a política monetária do Fed neste momento. Juros altos, talvez alguma elevação, mas suponhamos que não haja mais. Juros em 5,5%. O balanço do Fed, seus ativos, ele está vendendo para o mercado, então ele está fazendo o inverso
de comprar ativos e de criar dinheiro. Está destruindo liquidez, destruindo dinheiro. Está caindo o seu balanço, até passou abaixo de 8 trilhões de dólares pela primeira vez desde o pico da pandemia, que foi quase 9 trilhões de dólares. Então reduziu em 1 trilhão de dólares o balanço do Fed. Ao mesmo tempo, ele ainda mantém alguma linha de empréstimo temporário para alguns bancos, mas no agregado, o Fed está retrocedendo, está destruindo dinheiro, vendendo ativos para o mercado. Para ele voltar a comprar e aumentar o seu balanço, aumentar o tamanho dos seus ativos, eu diria que ou é um crash, uma instabilidade muito forte que acabe ameaçando assim uma crise financeira forte para ele achar que já é um momento de, mesmo com a inflação ainda preocupante, ele já retroceder e começar a criar dinheiro comprando ativos. Eu entendo que ele ainda vai demorar para uma política um pouco mais drástica de afrouxamento monetário. A verdade é que o resultado atual da inflação elevada, que foi a maior nos últimos 40 anos, assustou o Fed. Então, acho que agora ele ainda está escaldado pelos efeitos dessa última rodada de experimento monetário e fiscal. Não nos esqueçamos que houve ajuda do fiscal, cheques pelo correio, déficits enormes. Então, acho que o Fed pensaria com mais cuidado antes de vamos comprar ativo sem parar, porque é preciso. Aqui do Alexandre Macchiori. Acredita que com inteligência artificial os investidores como Buffett vão ficar para trás? Não acho que vão ficar para trás. Investidores como o Buffett vão alavancar a inteligência artificial para suas análises de empresas, de setores, de mercado. Eu não acho que a inteligência artificial, nesse tipo de análise, que exige muito de intelecto, exige muito de reflexão, exige muito de ponderar muitos cenários, exige até mesmo psicologia, assim, eu não acho que a inteligência artificial vai conseguir substituir tudo isso. Mas parte do processo todo de investimento e de análise, possivelmente a IA consiga abreviar ou até potencializar. Não acho que vá substituir. Aqui do Ítalo Franco. Como faz para te mandar chocolate? Sara é um típico da Sicília. Pô, quem quiser mandar chocolate, alguma lembrança, enfim, qualquer presente, pode mandar para o escritório da Liberta Investimentos, que vocês podem verificar aqui pelo link, tem na descrição do vídeo o link da Liberta. O nosso escritório fica no Iguatemi, que é o shopping em Porto Alegre, no escritório Boutique. Então, vocês podem mandar para lá. Vou adorar receber, muito obrigado. Aqui do PH Gomes. Por que Milei prefere dolarizar do que criar um plano monetário como foi feito no Brasil, o Plano Real? É uma boa pergunta. Voltando antes, no caso do Plano Real, a gente tinha essa possibilidade, ou era uma das alternativas dolarizar a economia, mas dos nossos economistas ela nunca foi seriamente explorada, porque ela foi rejeitada, e acho que hoje também seria rejeitada diretamente. Não, dolarizar não é o que a gente quer, a gente prefere ter uma moeda própria. Tô parafraseando um pouco do que é o pensamento dos economistas brasileiros e os que estavam por trás do Plano Real, como, por exemplo, o Gustavo Franco. Então a ideia nunca foi abdicar de moeda própria, mas sim como reformá-la. No caso do Milei, o argumento dele a situação chegou num nível tão dramático que seguir tentando reformar a moeda argentina é um desperdício de tempo, porque não há mais como reformar o peso argentino. Então, o melhor a se fazer é abrir mão de ter moeda própria e permitir a dolarização da economia e a liberdade monetária, e que os cidadãos possam escolher e pactuar contratos e transacionar na moeda que mais lhes convier. Essa é a ideia. Por isso que ele não quer agora tentar fazer um plano com uma nova moeda, e sim, já tentamos, na visão do Milei, já tentamos por tantos anos. Não dá certo, esqueçam moeda própria. É um problema porque os políticos vão acabar se apropriando dela para os seus próprios interesses e vão roubar o cidadão emitindo moeda para bancar o buraco do governo. Aqui da Rosilene. Ainda vale a pena investir no Brasil? Sim, vale a pena investir no Brasil. Há setores importantes que seguirão prosperando em qualquer cenário. Renda fixa ainda tem um juro elevado, mas não vale a pena investir todo o seu dinheiro no Brasil e ficar 100% realizado, né, em reais brasileiros. Aqui do Lucas Alves. Existe algum montante patrimonial salarial para recorrer a um assessor de investimentos? Não existe. E eu peço que você também fale com os assessores da Liberta. O que há de diferença é o formato de atendimento dependendo do montante aplicado com a Liberta Investimentos. Então, o que muda é a forma de atendimento, mas não há
nada, o mínimo assim. Então, converse com assessores, entenda como funciona o nosso serviço de assessoria e aí você pode aproveitar melhor as oportunidades e ter uma orientação profissional e customizada para a sua necessidade. Aqui do Uau Ávila. Comprar ouro é a melhor poupança no atual cenário? Eu já fui muito mais defensor de ouro no passado, hoje em dia sou menos, mas ainda é um seguro. É quase que uma apólice de seguro, especialmente no mundo atual bastante tenso, polarizado, com blocos regionais, com potências que são antagônicas aos Estados Unidos, aos ideais do Ocidente, que querem destronar o dólar, estão buscando o ouro ainda como uma diversificação de reservas, e agora não apenas China e Rússia, mas também outros países, né? A guerra da Ucrânia evidenciou esse risco de estar nas mãos dos americanos, porque eles podem congelar reservas, europeus também, podem sancionar bancos que não podem mais participar do SWIFT, que é o sistema de mensageria. Então há essa busca por um porto seguro além do dólar. Mas aí qual é a alocação que você, uma pessoa física, colocaria para o ouro? Para mim é uma alocação pequena, não seria a principal. Acho que é importante, mas não é a principal. Aqui, e aí também para mim nesse cenário, sempre eu considero o Bitcoin uma alocação que tem uma função similar à do ouro, muito similar, porém com as grandes vantagens tecnológicas de custódia, de transferência e por ser digital. Aqui do Fabrício, por que não investir apenas através de ETFs? É uma possibilidade, eu acho que tem gente que defende mais o uso de ETFs porque facilita, mas se você quer uma gestão ativa de ações, eu prefiro escolher bons gestores, mas aí é preferência pessoal. Apenas no caso de renda fixa, aí que eu prefiro muitas vezes investir diretamente nos títulos de renda fixa, especialmente de ETFs lá fora, porque eu não quero ficar sujeito à gestão do fundo que numa turbulência de mercado, a gestão do ETF, que porventura numa turbulência de mercado os investidores decidam vender, querem ficar mais líquidos e o ETF é forçado a vender os títulos, realizando um prejuízo na marcação ao mercado que acaba acontecendo em momentos de estresse. Eu prefiro ter a possibilidade, prerrogativa de vender o título quando eu quiser. Então, se eu entrar em pânico, aí eu vendo. Senão, eu vou segurar até o vencimento e vou colher aquela rentabilidade que ainda está elevada hoje em dólar. Aqui do Vini. Quem você acha que pode ser o Milei brasileiro em 2026? Manda um salve para Embu-Guaçu. Acho que assim se fala, né? Embu-Guaçu ou Embu-Guaçu, Embu-Guaçu. Enfim, me corrijam aqui, mas um abraço ao pessoal. Sabe que eu olhei a pergunta aqui, eu fui olhar no Google para ver se era uma cidade verdade ou se tinha alguma pegadinha. Aquelas de nomes que o pessoal às vezes faz, né? Quase um cara meio atento. Mas enfim, quem seria o Milei brasileiro? Hoje, não vejo ninguém, porque essas tentativas de vamos extrapolar o que acontece na Argentina para o Brasil e replicar o fenômeno Milei no Brasil, na maior parte das vezes são questões circunstanciais de cada país, de cada região, em cada momento da história, e que não se replica. Essa é a verdade. Então, a condição na Argentina chegou a tal ponto que as ideias do Milei, que no Brasil são consideradas uma heresia, lá fossem realmente consideradas a sério, porque são uma alternativa, e é uma alternativa, na minha opinião, superior os outros programas de governo que estão aí, peronistas e até mesmo da Patrícia Bullrich. Mas não vejo ninguém como o Milei, um economista austríaco, com profundo conhecimento de ciência econômica, com a visibilidade que ele tem, com o seu jeito, seu estilo. Não vejo, mas vamos ver. Acompanhamos. Aqui do Anderson. O que é mais problemático em termos econômicos? A guerra ou a alta nos juros econômicos? Nos juros americanos? Não tem comparação. É óbvio que é uma guerra. É preciso pensar que uma guerra significa não apenas toda a perda de vidas humanas, a tragédia humanitária que sempre é, mas do lado econômico, guerra é destruição. É destruição de prédios, de moradias, de infraestrutura, de fábricas, é destruição. Qualquer destruição para a economia de um país, para a riqueza de um país, é ruim. É desastroso, é negativo, é prejudicial. Então, guerra em qualquer cenário será sempre pior do que uma alta dos juros americanos. Alta de juros significa que as empresas, as pessoas têm que se readequar, talvez cortar consumo, poupa mais, investe, enfim, traz força algum reajuste econômico e adaptação das pessoas e das empresas.
Mas uma guerra é uma tragédia humanitária e é uma tragédia econômica também. O que é bizarro é que alguns economistas, muitas vezes keynesianos, como o seu Paul Krugman, que acredita que guerra tem o seu lado econômico positivo, porque, já que destruiu, agora a gente vai poder reconstruir, então agora tem uma nova oportunidade de gerar atividade econômica. Olha que insanidade. Se destrói algo para depois reconstruir. Você desperdiçou recursos, perdeu riqueza. Agora vai ter que perder tempo novamente, trabalho, recursos escassos, para construir de volta o que já tinha sido construído. Assim, é uma visão tão pobre, míope e equivocada da economia e do que é riqueza, do que é cúmulo de capital, imaginar que uma guerra pode ser boa para atividade econômica. É insano. É quase que olhar friamente a ótica do PIB. Não, já que a construção agora, a reconstrução vai potencializar o PIB, isso é bom para a economia. Não, não é bom para a economia, é um desastre completo. Aqui do radar, eleição na Argentina, acredita que Milei possa vencer? Sim. E se vencer, por onde começam as reformas? Bom, eu entendo que ele vai tentar fazer tudo em paralelo, começando primeiro pelas reformas monetárias do dólar, reforma fiscal, redução do Estado e reforma laboral. E por último, seria as reformas de mais abertura econômica, porque ele também entende que uma abertura unilateral da Argentina e já imediata, nessa condição, pode ser muito danoso para as empresas argentinas. Então ele quer antes reformar o Estado, trazer mais competitividade e aí sim abrir comercialmente o país. Eu entendo que seria nessa ordem. Alguma chance de um novo embargo de venda de petróleo aos Estados Unidos? Sim, infelizmente. E até eu vou responder antes a próxima, depois eu volto para essa, aqui do Guilherme Xavier. A mídia e a esquerda rotulando terroristas de combatentes. Foi tiro no pé? Influencia na economia? De fato, a gente está vendo como há uma grande hipocrisia e a dificuldade da imprensa e de quem é aliado político de grupos terroristas como o Hamas de chamar as coisas pelos seus devidos nomes. É um ato terrorista chocante. Combatente? Não, é terrorista. E de fato, a gente vê que na imprensa, até isso me chamou atenção, na imprensa mundial, muitos ou minimizando ou tentando justamente não chamar o terrorismo pelo que ele é. Além disso, a gente está vendo agora uma escalada da tensão mundo afora e muitos protestos, e aí protestos não apenas no Oriente Médio, mas também na Europa, cidades europeias, especialmente as que têm mais refugiados árabes, mas também nos Estados Unidos. Eu confesso que eu não imaginava nessa magnitude ver tantos protestos a favor da Palestina. Alguns pró-Hamas também, o que é um absurdo. Mas nesse nível de polarização, nesse nível de, assim, como os nervos estão ficando à flor da pele e como agora a reação de Israel na faixa de Gaza também está antagonizando cada vez mais o mundo árabe, inclusive países árabes, não me surpreenderia, e eu respondo a pergunta anterior, não me surpreenderia algum tipo de embargo de petróleo, como houve lá em 1973, na guerra de Yom Kippur, que países árabes embargaram. Primeiro foi para o Canadá, para Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Japão. Se não me engano, esses foram os primeiros países. Não duvido algo como isso acontecer se o conflito, o confronto e essa tensão toda, a instabilidade, escale ainda mais. É realmente um momento muito difícil. Aqui mudando de assunto agora do Sullivan. Qual foi o seu maior aprendizado para se tornar executivo na ThyssenKrupp? Eu diria que tem vários aprendizados. Primeiro aprendizado, aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Eu lembro que uma das primeiras que surgiu para mim foi fazer um estágio na Alemanha, na sede da empresa, em 2004. Eu não falava nada de alemão, em princípio o inglês servia, e realmente para o trabalho servia, mas para a rua não. Lá eu comecei a aprender alemão. Cheguei no nível intermediário. Consigo me virar. Aproveitar oportunidades. Segundo, saber se relacionar em qualquer empresa que você trabalhar, sempre manter um bom relacionamento, e especialmente quando você deixa um trabalho para ir para outra oportunidade, seja mudar de empresa, seja mudar de área, ou seja, no caso de uma multinacional como a Thyssen, deixar uma empresa que era empresa brasileira e ir para outra que foi primeiro na Inglaterra. Sempre ter um bom relacionamento para deixar as portas abertas. Isso foi algo que eu consegui, felizmente, cultivar. De todas as empresas que eu passei, os lugares que eu tive
uma experiência de trabalho de anos, eu consegui manter um bom relacionamento, inclusive boas amizades, que eu tenho certeza que vários hoje, se eu precisar de alguma ajuda, de alguma indicação, me abram algumas portas, eu consigo ligar. Então, manter bom relacionamento e de onde você sair, deixar as portas abertas. E por fim, eu diria que é trabalho com excelência. Qualquer tarefa que você fizer, realmente busque excelência, se dedique para impressionar, e aí você com isso consegue se destacar, chamar atenção. Acho que eu diria, são esses aprendizados. Talvez tenha mais, mas... Vamos lá, aqui do diretoria. Boa pergunta. Nunca entendi como o dinheiro impresso pelos governos chega à sociedade. Me ajuda. Eu vou dar 3 exemplos de como o dinheiro impresso chega até a sociedade. O primeiro exemplo, que é o mais danoso economicamente, porque significa inflação simples na denominação do Mises, que é quando o governo simplesmente imprime moeda para bancar os seus gastos, como o Brasil fazia em larga medida na década de 80, 90, como a Argentina ainda faz. O Banco Central emite moeda para tapar o buraco do governo. E aí, como é que isso chega na sociedade? Quando o governo tem que pagar um trabalhador ou tem que pagar um fornecedor, ele usa essa moeda recém-impressa, paga o trabalhador, e o trabalhador agora tem esse salário, recebeu essa renda, e também vai efetuar os seus gastos, e esse dinheiro passa a circular na economia. Então é assim que o dinheiro entra e e vai chegando na sociedade. Uma outra forma de como o dinheiro pode chegar na sociedade é como aconteceu na pandemia, os cheques emergenciais. Aí não é pela contratação de funcionários ou pagamento de fornecedores pelo governo, mas sim pela distribuição, a transferência de renda direta. O governo recebe um dinheiro recém-impresso e dá para as pessoas. Foi o que aconteceu na pandemia. Então essa mais uma forma. A outra forma, que é mais difícil de entender, porque é um processo mais complexo, tem mais passos e não é tão direto quanto esse, é como funciona a maior parte dos países, o sistema bancário e como a compra de dívida do governo ocorre pelos bancos, que criam dinheiro, depósitos, para adquirir a dívida governamental, que depois pode ser recomprada pelo Banco Central. Então é um processo mais indireto, mais complexo, tem mais alguns passos. E esse dinheiro, que aí é eletrônico, também passa a circular na economia, porque o governo que emite dívida, que é comprada pelos bancos pelo processo de criação de dinheiro eletrônico, moeda bancária. Aí o governo recebe esse dinheiro bancário, gasta pagando a folha de pagamento, servidores, etc. E o dinheiro passa a circular na economia, mas é o dinheiro eletrônico, não físico. Então, essa é a maneira como o dinheiro impresso pelo governo, seja eletrônico, seja físico, chega até a sociedade e passa a circular e vai lentamente impactando todos os preços da economia. Aqui do Velho Invest. Qual o pior erro? All-in em algo ou sair do jogo? Ficar 100% líquido? Eu diria que all-in é um erro maior, porque aí a possibilidade de o seu all-in dar errado e você perder tudo é maior do que ficar líquido. Então, cara, se a escolha é all-in ou ficar líquido, fique líquido, porque o all-in pode você perder tudo, e dependendo de onde você entrar, obviamente. Mas não nos enganemos, porque mesmo o 100% líquido exige alguma decisão financeira. Você vai ficar 100% líquido em quê? Vai deixar o dinheiro parado no banco? Vai deixar o dinheiro parado na corretora? Vai deixar o dinheiro parado em fundos de liquidez? Você precisa dar alguma destinação para aquele recurso. Então, mesmo 100% líquido, precisa de alguma diversificação, porque você não deveria ficar 100% parado no banco, não deveria ficar 100% parado numa corretora, deveria investir em fundos de liquidez e talvez em títulos de curto prazo, em CDB, em CDI, enfim, pense nisso. E também alguma coisa para mim aí, ouro é uma possibilidade para ficar líquido? O Bitcoin também mas aí tem muito mais volatilidade. Eu imagino que quem faz essa pergunta está pensando realmente ficar 100% líquido, seja em reais, seja em dólares, e não em outros ativos. Aqui do Nonato Araújo. Como você define a importância da economia na nossa vida? Dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro não traz felicidade. E para mim a importância da economia, e eu sei que eu falo muito sobre dinheiro porque eu tenho um fascínio pelo entendimento do dinheiro e da economia e como isso impacta a vida da sociedade, as nossas vidas, das nossas famílias, e não sim porque eu tenho uma
busca desenfreada por dinheiro para enriquecer enlouquecidamente. Não é o caso. Mas ao entender a economia, e para mim tem a grande importância, você muda a forma como você enxerga o mundo. Eu sempre lembro da frase do meu professor, querido professor Jesus Huerta de Soto, que dizia que você entender economia, especialmente da escola austríaca de economia, é colocar os óculos austríacos, as gafas austríacas, que permite que você enxergue o mundo com outras lentes e realmente entenda as relações de causa e efeito, como o mundo funciona, como as decisões políticas impactam a sua vida, a sua empresa, o seu futuro financeiro. E isso traz uma tranquilidade, uma paz de espírito para tomar a decisão que para mim não tem preço. E é justamente isso que a gente busca ensinar no Nas Fronteiras do Dinheiro. Como a gente fez no ciclo de mercado, mas agora no projeto ampliado, que é o Nas Fronteiras, é justamente esse o objetivo. É mudar a forma como você encara e enxerga o mundo, para tomar decisões muito mais tranquilas e saudáveis e prósperas para sua família, para o seu dinheiro, para o seu patrimônio. Nas Fronteiras do Dinheiro, dia 22 de outubro, link na descrição do vídeo. Aqui do Marcelo Miranda. Se você pudesse passar um dia na pele de qualquer outra pessoa, viva ou morta, de quem seria e por quê? Essas aqui são boas. Eu tava pensando, quando eu vi a pergunta, eu vou dizer a primeira pessoa que me veio na cabeça. Eu pensei primeiro o Michael Jordan, mas aí na época que ele estava jogando no seu auge, nas finais da NBA, pô, seria demais jogar uma final de NBA. Eu sou fascinado por basquete também. Foi o esporte que eu joguei bem na minha vida. Foi o que eu melhor joguei disparado. Ou então também Roger Federer, que é o esporte hoje que eu pratico, que eu mais gosto. Então, também no seu auge, imagina jogar na quadra central de Wimbledon uma final, ganhar com a sua família assistindo. Pô, deve ser uma sensação indescritível. Enfim, talvez outras figuras históricas em outros momentos da história também seria bacana. Certamente algum dos pais fundadores na época da independência americana, que embora durante a independência o processo em si era um momento muito perigoso e certamente extremamente tenso, imagina, eles estavam colocando em risco a vida deles, da família, tudo, né? Era all-in, era tudo em risco ali. Aqui do Lucas, uma dúvida sobre o Nas Fronteiras do Dinheiro. Será um curso ou documentário tipo Netflix? Será melhor que Netflix, porque é curso com aulas tradicionais, mas muito bem elaboradas, e com vários documentários que ilustram as aulas com a realidade de vários países. Então os documentários ilustram as aulas e as aulas ajudam a explicar com mais profundidade o que é mostrado nos documentários. E também, assim, o Nas Fronteiras, acho que eu já falei em algum lugar, mas eu falo aqui, é para mim um projeto de vida. Assim, é realmente uma iniciativa educacional que está ficando muito bacana e ele vai durar, espero que muitos anos, porque a gente quer visitar vários lugares para ensinar economia, finanças, investimento, que você mude a forma de se relacionar com dinheiro. Aqui aí do Lucas também, pretendia visitar Israel ou regiões próximas para gravar conteúdo? Sabe que sim, Israel sim eu queria visitar, eu nunca visitei, até pela questão da inovação, que Israel virou uma referência mundial também para inovação, mas antes na minha lista, até pela questão econômica, de decisões políticas econômicas ruins, a gente queria visitar o Líbano, a gente quase foi dessa vez, a gente iria para a Turquia. A ideia era ir para Estônia e Líbano. A gente acabou mudando porque o Líbano estava com uma situação, digamos, econômica terrível, mas também pelas questões dos conflitos, eu diria que mais tensa e preocupante do que a Turquia. Então decidimos deixar o Líbano de lado e fomos para a Turquia. Agora Líbano não sei quando é que eu vou, porque nesse momento não tem como ir. Outro país que eu queria ir, Irã, porque também é um caso econômico importante, alta inflação, depreciação da moeda, um país também sancionado pelos Estados Unidos, por alguns países, outros países no mundo, e entender essa realidade, entender a realidade do país, acho que também traria muitos insights, mas nesse momento, possibilidades de ampliação do confronto no Oriente Médio, eu acho que não é a hora de visitar Irã. Infelizmente, eu gostaria de ir. Aqui do Daer Investimentos. Sou um novo membro. Pô, obrigado, Daer. Como você vê o mercado de educação financeira no Brasil? Para mim é um mercado que ainda tem bastante para crescer ainda, porque embora talvez a nossa
no nosso microcosmo, na nossa bolha de convívio em redes sociais, internet, já tem bastante gente fazendo educação financeira, mas para mim é um terreno ainda que pode ser muito explorado. Aqui do Plasticheart. Viu as dublagens de inteligência artificial do Musk falando em português? Os dubladores estão com os dias contados? Cara, é impressionante. A gente fez um teste em vídeos meus dublando a minha fala em inglês. É tão surreal, porque inclusive fica parecido com a minha voz. Então, olha, além de ser quase perfeito, é impressionante. Então, eu diria que sim, que os dubladores estão com os dias contados. Aqui do meu amigo Pedro Adami, ó. Aqui do meu amigo Pedro Adami. O que tem nessa bolsa de carteira? Tá me sacaneando, porque a foto que eu coloquei no Instagram de... Cadê? Tá aqui, ó. Aqui a minha bolsa de carteiro, ó. É a bolsa que a gente leva para as viagens, porque ela é muito prática, esteticamente eu acho que é uma bolsa também bonita, mas é onde a gente leva câmeras, lente, baterias, cabos, qualquer coisa que a gente precise carregar quando a gente sai nas ruas para visitar lugares, para produzir conteúdo, para fazer filmagens, para gravar entrevistas. A gente tem que estar bem preparado, então não apenas eu, mas também a equipe, o Henrique Keller, o Thiago Burchard também, que precisa levar na mochila muita coisa, e esse é um dos motivos que cansa pra caramba, que você caminha o dia inteiro, muitas vezes no sol, suado, cansado, e a mochila ali começa a pesar. Não é fácil. Aqui do Marx, você concorda que o argumento de que toda casta política está em contra do Milei? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a casta política está... Certamente, nunca viram alguém bater tão de frente contra o gigantismo estatal e os privilégios dos políticos e talvez alguns servidores na Argentina. Então, claro que ele tá mexendo no vespeiro, não tem dúvida. E eu lembro que ele me falou isso quando eu conheci ele no passado. Acho que foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele. A gente tá conversando, ele já era deputado, né? Ele é deputado federal. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele como é que tava a situação, como é que ele era, o que ele tinha encontrado. E a primeira coisa que ele me disse era: se vocês imaginavam que a política era suja, vocês não têm ideia, porque a realidade é muito pior, é muito mais suja do que a gente imagina. Então, eu tenho certeza que deve estar sendo uma loucura. Aqui do Paulo Henrique Peçanha. Eu e a esposa somos seus fãs. Muito obrigado, abraço pra vocês. Em conversa com casais amigos, sempre falamos de você. Que bom, obrigado. Aqui, agora eu ia ler a pergunta dele. Como foi o apoio da sua família na mudança profissional? Superou sua expectativa no longo prazo? Está realizado? Sim, estou. Felizmente a família sempre apoiou e minha esposa sempre foi e continua sendo um dos pilares da nossa família e da minha atividade profissional. Ter o apoio dela e o incentivo é fundamental, e não apenas isso, mas a tranquilidade de ter uma família bem formada e uma esposa que vai conseguir dar conta da educação dos filhos, de cuidar dos filhos e ao mesmo tempo incentivar no trabalho. E é um apoio mútuo, mas eu não tenho dúvida alguma que ajuda, o apoio e o incentivo da esposa é fundamental. Então, ela que talvez veja esse vídeo, eu não costumo assistir os vídeos, mas talvez esse ela vai ter que ver. Um grande beijo, te amo. Aqui mais uma só para complementar aqui do Paulo Henrique, ó, a do mudança profissional. Se superou as expectativas. Eu mudei de carreira algumas vezes na vida. Do lado financeiro, toda mudança ela pode trazer um revés financeiro. Então, quando eu olho para trás, se eu tivesse... Até eu estava conversando sobre isso com a esposa essa semana. Se eu tivesse permanecido na ThyssenKrupp, eu tava com uma carreira de executivo internacional, bem sucedido, com um ótimo salário. Possivelmente, se eu tivesse permanecido, eu estaria na Alemanha, algum outro país, com um salário melhor ainda e com patrimônio talvez até maior, não sei. E com uma segurança que naquela época eu tinha maior e muito jovem. Mas decidi abrir mão disso, então foi um revés financeiro. Mas eu diria que hoje, sim, estou muito mais realizado em termos de atividade profissional que eu faço, cara. Eu trabalho com o que eu sou apaixonado, mas trabalho muito, estou trabalhando bastante. Estou sábado aqui gravando, um baita sol, daqui a pouco eu tenho que terminar o vídeo, já editar para poder e também desfrutar com a família que vai começar a chamar. Mas enfim, então eu acabo por aqui já e depois
Vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Desfrutem também esse domingo com a família, com os amigos. Espero que tenham gostado e lavado as louças. E voltamos semana que vem, não com o Rush Responde, mas sim com o Nas Fronteiras do Dinheiro, 22 de outubro, lançamento. E espero vocês todos por lá. Valeu, até mais.